Bom dia, pessoal, como estão? Hoje nós iremos falar sobre o transtorno alimentar. Para começar, dando uma introdução a vocês, o transtorno alimentar é caracterizado por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. É uma alteração com o modo de se enxergar os alimentos, assim trazendo malefícios à saúde e no modo de vida. Na maioria das vezes, o transtorno alimentar traz uma distorção e preocupação abundante com a ideia de um corpo perfeito. E como ele é desenvolvido, a complexidade dos transtornos alimentares vem pelo fato de inúmeras coisas que podem existir, como o meio em que o indivíduo convive, por meio de influências, padrões impostos, anormalidade biológica ou até mesmo psicológica. Profissões que também promovem um padrão de magreza, onde mais se encontram esses transtornos são na modelagem, no balé clássico ou até mesmo em comissárias de voos. Os traumas familiares, abusos, pressão cultural, mudança de vida também pode ser um gatilho para o mesmo. Dentro desses transtornos alimentares, temos alguns tipos que são mais comuns, aonde nós vamos trazer aqui para vocês. Começando pela anorexia nervosa. Na sua forma típica, a AN se inicia geralmente na infância ou na adolescência. O início é marcado por uma restrição dietética progressiva com a eliminação de alimentos considerados engordantes, como carboidratos. Os pacientes passam a apresentar certa insatisfação com seus corpos, assim como passam a se sentir obesos, apesar de muitas vezes se encontrarem até emaciadas, que é a alteração da imagem corporal. O mesmo de engordar é uma característica essencial, servindo muitas vezes como um diferencial para os outros tipos de anorexia secundárias. Há doenças clínicas ou psiquiátricas. Ela se caracteriza pela presença de um peso muito baixo em relação à altura, por consequência da restrição calórica, o que leva à perda de peso autoinduzido. A perda de peso se dá por abstenção de alimentos que engordam ou por comportamentos como vômitos induzidos, exercício em excesso ou uso de anorexígenos ou laxantes e diuréticos. A anorexia nervosa é mais comum em mulheres do que em homens, e existe uma busca extrema à magreza e um medo intenso e mórbido de ficar ou de parecer gordo. No DSM-5 aponta 2 tipos de anorexia nervosa, o tipo restritivo e o tipo de compulsão alimentar purgativa. No tipo restritivo, o paciente fica e continua anoréxico pela restrição de alimentos, podendo apresentar ou não sintomas obsessivos compulsivos. Já na compulsão alimentar purgativa, o paciente evita ingerir alimentos calóricos, que têm comportamentos para a perda de calorias, como vômitos autoinduzidos, exercícios excessivos e o uso de diuréticos. E é sempre importante lembrar que deve-se diferenciar a anorexia nervosa do transtorno alimentar restritivo e evitativo, que se caracteriza pela restrição ou esquiva graves na área da alimentação pela aversão da pessoa a alimentos, e não por falta de alimentos. No geral, começa a ocorrer na primeira infância, de 0 a 3 anos de idade, e pode persistir ao longo da vida, acarretando em aporte inadequado e insuficiente de quantidade e variedade de alimentos para o gasto energético e nas necessidades nutricionais, além de não ocorrer preocupação com o peso e a forma corporal, já como ocorre na anorexia nervosa. A parte central do transtorno restritivo é evitar alimentos e não parecer magro ou ter medo de engordar. Já um do nosso outro transtorno é a bulimia nervosa. A bulimia nervosa, ela pode se achar relacionada à fome, mas posteriormente, quando o ciclo da compulsão alimentar, a purgação, já está instalado, ocorre todo tipo de situação que gera sentimentos negativos, a frustração, tristeza, ansiedade, tédio ou solidão. Inclui um aspecto comportamental objetivo, que seria comer uma quantidade de comida considerada exagerada, se comparada ao que uma pessoa comeria em condições normais, e um componente subjetivo, que é a sensação total de falta de controle sobre o seu próprio comportamento. Esses episódios ocorrem às escondidas e, na grande maioria das vezes, são acompanhados de sentimentos de intensa vergonha, culpa e desejo de autopunição. A bulimia nervosa, BN, caracteriza-se por preocupação persistente com comer e o desejo extremo de se alimentar. Ocorrem episódios repetidos de hiperfagia,
que também levam a pessoa a ir e ter ataques à geladeira, dispensa, com sensação de perda de controle alimentar. Com isso, temos a preocupação excessiva com o controle do peso corporal, o que acarreta ao paciente provocar vômitos autoinduzidos, purgação, enemas e diuréticos, com o intuito de minimizar o aumento do peso em decorrência da ingestão de alimentos. A pessoa com BN estão geralmente dentro da faixa de peso normal. Alguns ainda podem apresentar o peso acima ou abaixo da faixa da normalidade. É importante lembrar que na obesidade mórbida ela também está presente. O comportamento purgativo leva às alterações hidroeletrolíticas. O vômito pode acarretar em alcalose metabólica, além da perda permanente do esmalte dentário e, consequentemente, perda dos dentes. O uso de laxantes pode causar acidose metabólica. E assim, cerca de 90% dos casos de BN ocorrem em mulheres, tendo no início e no fim da adolescência, e também no começo da idade adulta. Os indivíduos geralmente se envergonham dos seus problemas alimentares e procuram esconder seus sintomas, visto que é um sentimento importante da falta de controle. O DSM-5 identifica 4 níveis da gravidade da bulimia nervosa: leve, moderado, grave e extremo. No leve, a média é de 1 a 3 episódios de bulimia e comportamentos compensatórios inapropriados. Já no moderado, de 4 a 7 episódios por semana. No grave, de 8 a 13 episódios por semana. E no extremo, maior que 14 episódios por semana. Deve-se relatar que o transtorno de compulsão alimentar se caracteriza por episódios recorrentes, de comer compulsivo pelo menos uma vez por semana durante vários meses. Mas diferente da anorexia nervosa, não há comportamentos purgatórios após a compulsão alimentar. Dentre todos esses 2 transtornos que nós trouxemos para vocês, temos alguns outros como transtorno pica, transtorno de ruminação e a obesidade. O transtorno pica é a ingestão persistente de substâncias não nutritivas, inadequadas para o desenvolvimento infantil e que não fazem parte de uma prática aceita culturalmente, porque as substâncias mais frequentes consumidas são terra, barro, cabelo, alimentos crus, cinzas de cigarro e fezes de animal. Atraso no desenvolvimento, retardo mental e história familiar de pica são condições que podem estar associadas. Várias complicações clínicas podem ocorrer, principalmente relacionadas com o sistema digestivo e com intoxicações ocasionais, dependendo do agente ingerido. Já no transtorno de ruminação, é um comportamento repetitivo de regurgitar o alimento no estômago para a boca. Esses episódios de regurgitação ou remastigação repetidos não podem ser explicados por nenhuma condição médica. As principais complicações médicas podem ser desnutrição, perda de peso, alteração do equilíbrio hidroeletrolítico, desidratação e morte. O tratamento envolve acompanhamento clínico nas complicações do tratamento comportamental. Temos também a obesidade. Ela não é considerada como um transtorno do comportamento alimentar, mas devido à sua importância para a saúde mental e física, é necessário falar sobre ela. É mais comum em indivíduos com baixo nível socioeconômico e do sexo feminino, em sociedades industrializadas e urbanas e em culturas em que a atividade física não é comum. Olhando para o tratamento agora dos transtornos alimentares, eles são feitos em equipe, sendo uma equipe com profissionais da saúde mental, médicos e nutricionistas. E cada tratamento tem a sua particularidade. Então, no geral, se apresenta com psicoterapia, medicamento se for necessário e a educação nutricional. O tratamento dos transtornos alimentares busca restaurar o comportamento alimentar adequado, restabelecer o peso considerado normal para a idade e a altura do indivíduo. O objetivo do tratamento é tirar o indivíduo do desequilíbrio clínico que a gravidade dos sintomas pode gerar. Por serem quadros de extrema complexidade, os transtornos alimentares requerem um tratamento realizado por uma equipe multiprofissional. Apesar de não existir um agente farmacológico específico, vários medicamentos têm se mostrado útil. O uso de antidepressivo ou de ansiolítico pode ser adequado em pacientes que desenvolveram uma comorbidade psiquiátrica.
O emprego destas substâncias em pacientes com AN deve ser bem cauteloso, tendo em vista as frequentes anormalidades clínicas associadas. Os agentes inibidores da recaptação da serotonina parecem estar mais seguros nestes casos. Agora nós trouxemos um trailer super rápido de um filme que se chama O Mínimo para Viver, onde nós encontramos ele no streaming da Netflix, onde mostra bem brevemente um transtorno alimentar. Alright, ready? $2.80 for the pork, $3.50 for the buttered noodles, $1.50 for the roll, and $75 for butter. It's like you have calorie Asperger's. That's not breakfast. Neither is coffee. You do a lot of sit-ups. I'm not going to treat you if you aren't interested in living. Good speech. I've got it under control. Isn't it funny? Piece of cake. I've got it under control. I've got it under control. You okay, honey? I just got up too fast. So, welcome to our new house member, Alan. Hi. Oh, How do you do it? Eat, I mean. I'm not gonna lie. I'm really fucking hungry. You look like a ghost. I feel kind of angry. It's my life, too. I don't get to have a sister. What's going on with you? I just don't see the point. People say they love you. But what they mean is they love how loving you makes them feel about themselves. I don't even know where to start with that. There's all kinds of wrong. The way that you're going, one day you won't wake up. I can't stop. Every time you hear that voice, I want you to tell it to fuck off. Fuck off, boys! Somebody tell me why we're here. Because we're alive. Very good. Some of them actually seem like they're doing okay. Like they might get lives and be semi-interesting people. Did you just say something optimistic? I did say semi. E agora, caso vocês queiram outras indicações, é só printar a tela desses filmes e livros que trouxemos como indicações para vocês também. Bom, pessoal, chegando ao final da nossa apresentação, gostaríamos de frisar a apologia do corpo perfeito, que é uma das mais cruéis fontes de frustração nos nossos novos tempos, e a obsessão pela magreza que virou epidemia. Os corpos foram escravizados por um protótipo inalcançável de beleza, e com isso gera doença, mesmo que inconscientemente. Os transtornos alimentares se encontraram exatamente neste conflito entre a imagem ideal perfeita apresentada pela mídia e a realidade, acometendo uma camada considerável da população. Por isso, cuide-se e cuidem dos seus. Muito obrigada.